nessa manhã eu quero saudá-los com as palavras que também são lema para nós nessa semana de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quando eu li essas palavras que estão bem ali no finalzinho de Apocalipse, no penúltimo versículo, eu fiquei imaginando como seriam as coisas se todas as pessoas tivessem em mente que um dia Jesus voltará. Se todas as pessoas tivessem em mente que talvez Jesus volte na semana que vem. Agora eu pergunto a você, o que você faria hoje, no dia de hoje diferente, se você soubesse que Jesus voltaria amanhã? O que você mudaria na sua vida? O que você passaria a fazer ou deixaria de fazer? Penso que uma pessoa cristã deveria responder essa pergunta dizendo: nada. Eu não mudaria nada, eu não faria nada de diferente. Ela não diz que iria buscar ao Senhor com maior fervor. Ela não diz que oraria mais. Por quê? Porque uma pessoa verdadeiramente cristã já busca o Senhor com fervor. Ela já busca o Senhor com todo o seu coração. Ela já tem em sua mente que Jesus poderá voltar amanhã. A pessoa verdadeiramente cristã já vive essa esperança e por isso ela já ora com todo fervor. E por isso hoje ela já se dedica a viver uma vida de intimidade com Deus. E mais do que isso, a pessoa verdadeiramente cristã, ela ora e ela clama para que o Senhor volte, e volte logo, e transforme a face dessa terra, corrompida pelo pecado. Lutero disse algo muito interessante. Ele disse que se ele achasse que o mundo acabaria amanhã, ainda assim ele plantaria uma árvore. Ou seja, ele continuaria servindo a Deus. E ele não entraria em quaisquer tipos de desespero. Ele continuaria fazendo o que ele costumava fazer na sua vida diária de presença do Senhor. Queridos, que a nossa fé, ela não seja uma fé que exista só no susto, uma fé que só aparece quando nós estamos com medo, que não seja uma fé de momentos, mas que seja uma fé vivida em todo o tempo, não só quando estamos passando por um período de dificuldade, que seja uma fé para agora e para todo sempre, que todos os dias nós possamos viver na esperança e na certeza de que Jesus voltará, e que se nós queremos passar nossa eternidade com Ele, nós também devemos agora também desejar, almejar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, viver com Ele, viver em fidelidade a Ele. Amém? Queremos orar?
Senhor Deus, obrigada. Obrigada porque mais uma vez Tu nos reúnes aqui, Senhor. Obrigada porque mesmo nós sendo como nós somos, Tu nos aceitas, Tu nos amas, Tu nos acolhes, Senhor Deus, apesar do nosso pecado, apesar da nossa falha. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu és esse Deus de amor. Obrigada porque nessa manhã nós podemos estar aqui, Senhor Deus. Obrigada porque mais uma vez nós podemos estar aqui ouvindo da Tua palavra, tendo comunhão contigo. E nós te pedimos, Deus, que ao sairmos desse culto a nossa fé em Ti esteja revigorada. Te clamamos, Senhor Deus, para que a nossa fé não seja uma fé de momentos, não seja uma fé que só existe quando há medo, quando há incerteza, quando há dor, mas seja uma fé vivida em todo o tempo. Que as nossas vidas, Senhor Deus, estejam em todo o tempo dedicadas a Ti. Que nós, Senhor Deus, aprendamos a Te amar, a Te honrar e a Te glorificar em todo o tempo, como convém. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queremos louvar a Deus. A comunidade queira se colocar em pé. Queremos confessar os nossos pecados a Deus. Pai querido, obrigada porque aqui no Teu coração, Senhor Deus, nós temos lugar. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu nos acolhes. Obrigada, Senhor Deus, porque em Ti nós nos sabemos amados. Nós podemos nos saber queridos por Ti. E é nessa certeza, Senhor Deus, de que És um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que queremos agora abrir os nossos corações a Ti e confessarmos os nossos pecados a Ti. Senhor Deus, Tu sabes que muitos são os nossos pecados. Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes deixamos-nos nos conduzir pela nossa natureza pecaminosa, pelo nosso velho eu não regenerado.
pelo nosso velho eu, pelo velho Adão, pela velha Eva. Perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes nós vivemos como se nós não tivéssemos tido o encontro contigo, como se nós um dia não tivéssemos sido batizados e batizadas em teu nome. Perdão porque muitas vezes nós vivemos, Senhor Deus, de um modo diferente daquele que tu sonhaste para as nossas vidas. Perdão, ó Deus, porque nós somos fracos, porque muitas vezes nós vacilamos na fé, porque muitas vezes nós deixamos de te buscar com fervor, porque muitas vezes nós nos esquecemos de que um dia tu voltarás e tu desejas nos encontrar, te esperando em fidelidade, te esperando com um coração sedento por te ver, por te abraçar, por finalmente, ó Deus, podermos estar em teus braços. Nós sabemos sim, Deus, que já hoje estamos em teus braços, mas faze-nos, Deus, todos os dias sonharmos com o dia que nós te veremos face a face, com o dia que não haverá mais medo, dor ou tristeza. Ajuda-nos, Deus, a viver na expectativa do teu reino, no que o dia virá, que um dia será pleno, Senhor Deus. Ajuda-nos, Deus, a permanecermos fiéis a Ti, mesmo em meio à corrupção, mesmo em meio ao pecado que jaz entre nós, mesmo em meio, Senhor Deus, esse mundo que cada vez mais tem se desviado do Teu querer, que cada vez mais tem se tornado surdo aos Teus ensinamentos. Não permite, Senhor Deus, que também nós, Teus servos e Tuas servas, se tornem surdos, se tornem insensíveis ao Teu agir. Senhor Deus, nos perdoa pelas vezes que nós não somos fiéis a Ti, pelas vezes que vacilamos na fé, pelas vezes que cedemos ao nosso egoísmo, ao nosso ego que vive buscando atenção para si mesmo. Perdão, ó Deus, pelas vezes que nós não nos compadecemos com a dor das outras pessoas, pelas vezes, Deus, que não testemunhamos da nossa fé em Ti, pelas vezes que não anunciamos a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor Deus. Nós te clamamos, tem piedade de nós. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. A palavra de Deus diz em 1 João 9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso eu declaro a todos vocês que com sinceridade confessaram os seus pecados a Deus, que possam receber dele o perdão de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. A comunidade queira se assentar. Louvemos ao Senhor. Deus, teu amor é qual paisagem bela, qual campo aberto, lar e proteção. Livres vivemos
Convido a comunidade a se colocar em pé. Passo a leitura do texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 12 a 19. 1 Pedro 4, versículos 12 a 19. Esperar o pessoal aí achar. Prontinho. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus, para eles devem, por meio de suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Até aqui, palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 Ó Deus querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e vem agora explicá-la ao nosso coração e mente, em teu nome, Jesus. Amém. Nós podemos nos sentar. A graça, a bênção e a paz do nosso Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo possa estar com cada um e com cada uma de nós. Quero dizer mais uma vez, muito bom poder estar vendo cada uma de vocês aqui nesse culto. Também as pessoas que estão nos acompanhando pelas transmissões, vi que também tem pessoas fora de Poti nos acompanhando. Isso é muito bom saber que mesmo em lugares diferentes, nós podemos estar sendo um só corpo em Cristo Jesus. Amados, vocês já se perguntaram em algum momento como Deus pode permitir uma coisa dessas? De repente a tua vida estava andando tranquila, estava indo num ritmo bom e acontece alguma coisa que pode até mudar tudo. E de repente você se pergunta, mas como Deus pôde permitir isso? Eu acredito que pelo menos uma vez na vida a gente já tenha se feito essa pergunta. O porquê Ele persegue a todos nós. E é uma pergunta que nunca emudece. E jamais vai haver uma resposta satisfatória. Essa pergunta do porquê na nossa vida, ela pode se apresentar de várias maneiras: magoada, desesperada, resignada, revoltada e insistente. Por quê? Pessoas que se fazem essa pergunta constantemente.
Por que perguntamos de modo mais ou menos apaixonado, especialmente quando nós mesmos nos sentimos atingidos? Talvez a gente se pergunte por que no mundo acontecem guerras, fome, torturas, privações na vida dos nossos semelhantes, por que acontecem acidentes ecológicos, por que acontecem desastres, por que acontecem mortes. Coisas que nos fazem lembrar que não somos nós que dominamos o mundo pela tecnologia que tanto a gente imagina, mas que tem alguém que está acima de nós. E mesmo nas situações mais pervertidas e caóticas. No entanto, essa preocupação com os outros, ela é colocada com muita rapidez. A pergunta por quê, ela parece que não quer silenciar na nossa vida. E confirma-se a observação de que conseguimos suportar as desgraças dos outros com firmeza verdadeiramente cristã. Quando, porém, a desgraça atinge a nossa própria vida, em forma de problemas e preocupações com o nosso matrimônio, com a estabilidade da nossa família, com o desemprego e com a doença, onde fica a nossa perseverança? Um exemplo bem claro, até um tempo atrás, quando a gente ouvia falar de casos de Covid, principalmente aqui em Iroti, e se lia nas estatísticas que a prefeitura então vinha publicando, 2 casos, 3 casos, 4 casos, a gente não conhecia as pessoas. E especialmente agora de uns últimos dias, esses casos têm ficado bem mais perto quando tu começa a conhecer pessoas, quando tu sabe o nome da pessoa, quando tu sabe aonde ela mora e quando tu vê que também pessoas da nossa comunidade são e foram atingidas. Com isso quer-se dizer que quando a coisa é muitas vezes como os outros, a gente tem uma fé muito grande. Mas quando a coisa começa a ficar mais pessoal, mais perto de nós, também começamos a nos perguntar por quê. Como Deus pôde permitir uma coisa dessas? É uma pergunta feita sob um aspecto negativo. E assim nós perguntamos quando as coisas vão mal, quando as coisas estão difíceis na nossa vida pessoal. Quando tudo está bem na nossa vida, a gente fica feliz. Nós estamos no pleno gozo de vida e usufruindo das coisas boas do mundo. E então, nesse momento, essa pergunta não vem a nós. Eu falei numa das pregações, há um tempo atrás, que nós deveríamos nos perguntar por que Deus permite uma vida tão boa para nós. Você já se fez essa pergunta? Por que Deus permite uma vida tão boa para nós? Por que Deus permite que a gente esteja saudável? Por que Deus permite que a gente tenha uma casa? Por que Deus permite que a gente tenha uma família feliz? Não, nesses momentos a gente não se pergunta o porquê. As coisas boas, as alegrias, a gente aceita com muita naturalidade, sem perguntar por que essas coisas acontecem com nós. Como Deus pode permitir que eu esteja bem de vida, enquanto outros estão na miséria ou na dor? Uma pergunta que me fez refletir bastante sobre isso essa semana, uma figura que eu vi no Facebook, que mostrava a rica festa de aniversário de um cachorro que a família estava comemorando a festa de aniversário do cachorro com todos os luxos e requintes, e embaixo uma criança subnutrida, passando fome, sem ter suas necessidades básicas atendidas. E aí a gente vê que de fato nesse mundo tem alguma coisa errada. Como se pode comemorar a festa de um cachorro com luxo e requinte, enquanto tantas pessoas estão passando fome e necessidade? O exagero na colocação é para que a gente se torne mais agradecido, mais disposto a amenizar a desgraça e o sofrimento alheio, tanto quanto esteja ao nosso alcance. Como Deus pôde permitir uma coisa dessas? É uma pergunta que nos é dirigida.
Isso é compreensível quando se trata de pessoas que têm uma relação de fé e confiança em Deus. Curiosamente, porém, também perguntam assim as pessoas que há muito tempo desistiram de contar com Deus. Nos dias bons, julgaram não necessitar dele, nos dias maus, porém, voltam de repente a procurar contato com ele. Muitas pessoas que dizem, eu falei ontem no diálogo pré-batismal, de que não precisam de Deus, que se garantem. E eu fico imaginando agora quando de repente pessoas que também em algum momento disseram isso na sua vida, mundo afora, e de repente são atingidos pela Covid e de repente estão em casa, ou no leito de um hospital, ou então de uma CTI. Será que ainda podem dizer, eu me garanto? Queridos, a verdade é que na nossa vida a gente não se garante em nada. Nós não temos o domínio da vida em nós, mas nós temos a vida que é recebida pela presença e pela graça de Deus. E esta vida que nós recebemos do Senhor, ela tem momentos de alegria, ela tem momentos de bênção, ela também tem momentos de dificuldade, onde nós precisamos trilhar, caminhar o nosso caminho, mas onde Jesus está ao nosso lado e sussurrando no nosso ouvido, vai em frente. Vocês já viram aquelas corridas que tem uma pessoa cega que está disputando ali e tem um treinador, um guia do lado e que vai dizendo para ela, agora, sei lá, mais ligeiro, ou agora mais à direita, ou mais à esquerda. Eu muitas vezes imagino essa situação na nossa vida, nós como aquelas pessoas que em algum momento não têm perspectiva, e Jesus correndo lá do nosso lado e dizendo, não, vai adiante, confia, dá mais um pouco, sei lá, nos orientando e nos guiando. Sim, Deus é um Deus que se faz presente nas nossas dificuldades, nos momentos difíceis da nossa vida. A pergunta por que geralmente é feita quando não sabemos explicar algo difícil na nossa vida. No entanto, o verdadeiro cristão deveria se fazer uma outra pergunta, ou seja, para quê? Eu acredito fielmente que toda a nossa vida é uma continuidade e que as coisas não acontecem por acaso. E quando a gente começa a se perguntar para quê, nós estamos vendo que nós estamos sendo preparados para algo que vem depois. Tudo na nossa vida tem um propósito. Todas as situações boas ou não querem nos ensinar algo. Porém, o sofrimento, a dor e a desilusão podem nos desviar do verdadeiro sentido. Estranhamente eu tenho visto na vida da igreja cristã que muitas pessoas, num momento de dificuldade, se afastam de Deus. Eu já fiz visitas pastorais em alguns momentos onde de repente alguém disse assim, pastor, eu não tenho mais ido na igreja porque eu fiquei desempregado, ou pastor, eu não tenho mais ido nos cultos porque eu estou com problemas na minha família, ou porque eu tenho dito, gente, justamente os momentos de dificuldades na nossa vida devem ser os momentos que nos aproximam mais de Deus e não nos distanciam. Eu quero dizer com isso, gente, que Deus, Ele não tem culpa nas coisas que nos acontecem. Tem muitos problemas, tem muitas enrascadas nas quais nós mesmos nos metemos, como consequências de atitudes que nós tomamos ou que nós não tomamos, e mesmo ali o Senhor Jesus, Ele vem com nós e nos ajuda a tirar dessa situação e nos colocar numa vida diferente, numa vida que Ele quer. Se nós pensamos nas situações limites da vida, é bom a gente se lembrar de Jó. Ele também se encontrava numa situação difícil e limite e perguntava pelo seu sofrimento. Também seus amigos e esposa perguntavam pelo sentido da vida e vinham com muitas explicações. E ele não conseguia entender essas explicações. Ele queria uma resposta diretamente de Deus.
Quando, por exemplo, pais perdem seu único filho que dava sentido à vida e ao conteúdo deles, então não deveríamos logo vir com explicações porque isso teve que acontecer. Também o Evangelho não nos responde a todas as perguntas. O que podemos fazer é tentar conviver com perguntas que não são resolvidas na nossa vida. Alguém um dia disse que quando chegasse na eternidade, teria muitas perguntas para fazer a Deus. Pode ser que sim. Eu às vezes tenho a ideia de que na eternidade nós já não vamos mais lembrar dessas perguntas. Porque na eternidade a Bíblia diz: não haverá mais medo, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Nós não teremos mais essas tribulações que a gente passa aqui nesse mundo. Eu me lembro, essa semana a gente estava falando num grupo de um pastor que numa época difícil da sua vida na Alemanha perdeu 3 ou 4 filhos numa só família. E a gente de repente se pergunta assim, e poderia dizer assim: pô, ali Deus largou de mão de tudo, né? Deus deixou a pessoa. Não, esse homem, ele disse: Deus o deu, Deus o tomou. Nós precisamos lembrar que nessa vida nada é nosso. Nós vamos ter depois um batismo, depois do culto. Eu disse ontem para os pais, nós sempre precisamos lembrar que nossos filhos não são nossos filhos. Eles são filhos da eternidade. Eles ficam algum tempo conosco, nós temos o privilégio de poder conviver com eles, mas depois eles seguem o seu rumo, seguem a sua vida. O Evangelho, gente, não nos responde todas as perguntas, mas nós podemos conviver com elas. A palavra de Deus diz em João 16, 23: naquele dia nada me perguntareis. Uma coisa nós sabemos, que Deus mesmo sofre com as pessoas que sofrem. Sabe aquele momento que você estava sozinho lá no teu quarto e a tua oração foi somente um momento de choro? Você já teve um momento de oração assim? Onde não foram palavras que saíram da tua boca, mas foram lágrimas que saíram dos teus olhos. Sabe, naquele momento Deus chorou contigo. Sabe aquele momento que você estava na tua oração, num momento muito especial, muito alegre, de muita bênção. Deus, ele sorriu contigo. Deus, ele se coloca ao nosso lado, ele se alegra conosco e ele sofre conosco. Ele não nos deixa sozinhos. Deus se importa com a nossa vida. O que dá sentido à nossa vida? Faz parte do ser humano perguntar pelo sentido da vida. Um animal não pergunta por que ele está aí, nem as flores, eles simplesmente existem. Também a criança ainda não pode perguntar o porquê da vida, mas quem sabe a pessoa idosa pergunta, ou então o jovem ou o adulto. E o fato é que em algum momento nós vamos nos perguntar aquilo que a gente todo ano conversa de novo e tenta responder no curso Alfa: de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Essas perguntas, em algum momento, elas vêm à nossa vida. O que dá sentido à vida? Algumas pessoas talvez diriam: quando eu faço algo útil. E nesse caso, a vida de um bebê não teria sentido. A vida de uma pessoa idosa que não pode mais fazer nada de útil também não teria sentido. E o que dizer das pessoas portadoras de deficiência, das pessoas fracas e doentes? Se a vida delas tem menos valor, por que não podemos produzir tanto quanto as outras pessoas? Não, errado. Todas as pessoas, todas as vidas têm sentido. Gente, nós não valemos pelo que a gente produz, mas a gente vale pelo que a gente é. E nós somos filhos e filhas de Deus, e por isso Deus se alegra. Sim, hoje de manhã nós confessamos os pecados, nós recebemos o perdão, né? Mas eu quero dizer que, apesar de tudo,
apesar de tudo, eu não sei como está a tua vida lá no teu íntimo, mas eu quero dizer que apesar de tudo, Deus olha para a tua vida e diz assim: eu te amo grandiosamente. Eu te amo grandiosamente. E esse amor, ele não muda por alguma coisa que a gente faça ou deixe de fazer. Deus, ele nos ama. No mundo de hoje nós perguntamos rapidamente pela utilidade das coisas. Felizmente o Evangelho diz outra coisa. Ele diz que Deus nos aceita e nos ama antes de sermos capazes de fazer algo. A criança pequena vive uma vida com sentido quando é amada. A pessoa idosa vive uma vida com sentido quando ela se sabe amada, mesmo quando ela não puder mais fazer nada de útil. O sentido da vida é quando aceitamos o amor de Deus pela nossa vida e quando a gente louva por isso. Entender o sentido da vida nos leva a agir, a agradecer e crer que Deus é soberano sobre a nossa vida. Essa palavrinha pequena, fé, ela significa fazer algo acontecer nesse mundo material que ainda não existe. Eu tenho fé, eu creio que vai dar certo. Eu tenho fé, eu creio que Deus me ama. Eu tenho fé, eu creio que eu vou ficar curado. Jesus nos deixa bem claro, em última análise, que não é aquilo que nós acumulamos que dá sentido à nossa vida, mas sim o nosso convívio. Eu tenho dito isso várias vezes. O que importa na nossa vida são as pessoas. Todo o resto é resto. Martin Luther King disse: somos ricos em bens materiais, os recursos dos quais vivemos são de fato maravilhosos. Todavia nos falta aprendermos a voarmos como os pássaros e nadarmos como os peixes, mas não conseguimos aprender a simples arte de viver com os irmãos. Nós precisamos viver com as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Eu quero terminar dizendo que vida com sentido haverá ali onde a gente aprende a soltar. A vida exige que saibamos abrir mão, soltar bens materiais, soltar os filhos à medida que crescem, soltar uma posição, costumes e também até a própria saúde. Descobrir o sentido da vida implica em não perguntar por quê, mas perguntar para quê. O que eu posso estar aprendendo com aquilo que eu estou vivendo hoje? Todas as situações da vida querem nos levar para mais perto de Deus. O verdadeiro cristão deve saber que Deus ele tem um propósito para com a sua vida, também nos momentos mais difíceis. E aí eu quero lembrar mais uma vez que Jesus em nenhum momento nos garantiu de que a gente não passaria por dificuldades. Ele disse: no mundo passareis por tribulações. Como continua? Mas tem de bom ânimo. Gente, bom ânimo é levantar a cabeça, é seguir na caminhada. E aí eu de novo evoco a imagem de uma corrida. Eu já vi várias vezes que por algum momento algum corredor caiu, tropeçou, enfim. E ele vai de novo e participa de novo. Nós precisamos lembrar que na vida nós não estamos chamados ou convocados a chegar em primeiro lugar. Ninguém vai precisar chegar em primeiro lugar. O que nós precisamos é chegar. Ao dirigirmos as nossas perguntas ao Senhor, a resposta pode não vir logo. Às vezes demora muito tempo. Eu tenho visto na minha vida que tudo vai se encaixando, apesar de que às vezes entre uma coisa e outra tem um longo período de perguntas e dúvidas. E de repente você entende: agora eu sei por que essa resposta demorou, agora eu sei por que não foi assim, agora eu sei por que foi dessa maneira. Nós queremos que assim a gente possa ter uma vida que faça sentido, e que mesmo naquele momento onde parece que Deus se calou e silenciou na nossa vida, a gente possa no silêncio compreender o amor de Deus pela nossa vida. Eu quero dizer que a nossa vida vale a pena, que Deus se alegra conosco, que Ele tem um propósito, mesmo que assim a gente não o veja.
Felizes são aqueles que ouvem a palavra, que aguardam e, sobretudo, a praticam. Amém. Nós nos colocamos de pé, nós queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Eu quero, antes do próximo hino, ler os avisos do nosso culto. No domingo passado participaram do culto 93 pessoas e a oferta foi destinada para a Liga de Combate ao Câncer de Voti, no valor de R$ 590,50. A gente agradece a esta oferta e a gente sabe que também vai ser muito importante para a Liga. Quem quiser adquirir, já temos na secretaria o Castelo Forte Orando em Família 2021, ambos no valor de R$ 25. As senhas diárias no valor de R$ 18 e gotas de orvalho no valor de R$ 8. A oferta que nós vamos fazer logo no final do culto, quem quiser e puder, pode então deixar a sua oferta ali no gasofilácio, que está no último banco ali da igreja. Pode deixar então a sua oferta lá, que hoje é destinada pelo nosso sínodo para as coordenações sinodais. Também leio a convocação da nossa Assembleia. Conforme o artigo 22 do Estatuto da Comunidade, convocamos todos os membros para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em primeira chamada às 19 horas e em segunda chamada às 19h30, do dia 13 de dezembro de 2020, no Templo da Comunidade, com a seguinte ordem do dia. Primeiro, Planejamento Financeiro 2021. Segundo, eleições presbitério, biênio 2021-2022. E terceiro, diversos. E Voti, 13 de novembro de 2020, Patrícia Van Grol, presidente da Comunidade Evangélica Trindade de Voti. São esses nossos avisos, nós louvamos ao Senhor. Comunidade, se colocar em pé. Oremos. Sim, Senhor Deus, que a nossa fé, o nosso amor esteja firmado em Ti. Que nós possamos, Senhor Deus, nos apegar todo o tempo em Ti.
que és a nossa rocha, uma rocha firme. Que a nossa casa, Senhor Deus, seja edificada sobre essa rocha que és Tu. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja edificada por Ti e em Ti. Senhor Deus, que todas as decisões que nós tomemos em nossas vidas estejam baseadas, Senhor Deus, na fé que temos em Ti. Nós te pedimos, Senhor Deus, hoje de modo bem especial sobre a decisão em quem iremos votar. Hoje, Senhor Deus, é domingo de eleições e nós te clamamos, Senhor Deus, dá sabedoria a todas as pessoas, dá discernimento para que possam escolher, Senhor Deus, de fato os melhores candidatos e candidatas, os mais comprometidos, Senhor Deus, em de fato servir de um modo justo, de um modo que beneficie, Senhor Deus, a todas as pessoas e não apenas a algumas. Senhor Deus, nos dá sabedoria. Nós te pedimos, Senhor Deus, que aquelas pessoas que forem eleitas também governem, tendo a consciência, Senhor, que um dia prestarão contas a Ti. Prestarão contas a Ti sobre cada decisão e cada atitude que tomarem no exercício do Seu poder. Também, Senhor Deus, dá clareza a nós, dá discernimento a nós, nos dá um entendimento, Senhor, que um dia nós também prestaremos contas a Ti sobre como nós temos vivido. Nós sim sabemos que somos salvos pela Tua graça, somos salvos pelo sacrifício de Teu Filho Jesus na cruz. Mas se nós somos comprometidos contigo, isso também, Senhor Deus, nos pede atitudes coerentes com a nossa fé. Ensina-nos, Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos coerentes, a agirmos, Senhor, de fato como Teus filhos e Tuas filhas, de acordo com a nossa nova identidade recebida em Ti, Senhor Deus. Não permite que nós nos acomodemos, Senhor, na nossa fé. Permite, Senhor, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio àquilo que nós não compreendemos com relação a Ti, Senhor, nós ainda assim possamos Te buscar todos os dias, Te buscar, Senhor Deus, em todo o tempo. Nós Te clamamos, Senhor Deus, volta e renova a face da terra. Nós vemos, Senhor Deus, tanta dor nesse mundo, tanta aflição, tanta angústia. Há pessoas doentes, Senhor Deus, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E nós clamamos, Senhor Deus, pela vida dessas pessoas. Tenhas piedade delas, ó Deus, tenhas misericórdia. Venha, Senhor Deus, e renova a face da terra. Que nós possamos também, Senhor Deus, nesse mundo ser agentes da Tua graça. Que nós possamos, Senhor Deus, ser anunciadores da salvação em Ti. Pai querido, que nós possamos a todos os dias alimentarmos a nossa fé. Nós também queremos Te clamar, Senhor Deus, mais uma vez, para que esse coronavírus, Senhor Deus, seja exterminado. Nós cremos, Senhor Deus, que Tu podes todas as coisas. E nós Te clamamos, Senhor Deus, traz cura. Leva embora, Senhor Deus, esse vírus que tem ceifado tantas vidas. Tudo mais, Senhor Deus, que está em nossos corações, nós colocamos na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
comunidade pode se assentar. Que a gente possa ir assim, guardados, abençoados e amados por Deus. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a sua paz hoje e sempre. Amém. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Nós ouvimos ainda pós-lúdio e aí em seguida encerramos o nosso culto. Yeah.